Opa, tudo bem? Aqui é o Rodrigo mais uma vez num bate-papo com você sobre comunicação no ambiente de trabalho e como você pode melhorar e desenvolver a sua para você alcançar os seus objetivos profissionais, para você dominar a sua vida profissional e principalmente para você atravessar esse momento de crise que nós estamos vivendo de uma maneira mais tranquila, através da comunicação. E o tema do vídeo de hoje é: o que faz um comunicador ser um bom comunicador? E eu vou explicar para você quais são os 3 principais pontos que você pode desenvolver para você se tornar um bom comunicador, um bom apresentador. Mas antes, eu queria falar para vocês qual a importância da comunicação no ambiente de trabalho. Saiu um estudo do PMI Brasil que apontou que 76% das 300 maiores empresas do Brasil, elas atribuem a comunicação no ambiente de trabalho como fator principal de falhas em projetos propostos. Ou seja, a maioria das 300 maiores empresas do Brasil, elas sabem que a comunicação no ambiente de trabalho é o que faz um projeto ou uma tarefa ter sucesso ou ela fracassar. Só para vocês entenderem a magnitude do que é essa competência, essa habilidade de se comunicar e se apresentar bem dentro do ambiente de trabalho. Para vocês terem uma noção, teve uma pessoa que falou para mim assim o seguinte uma vez, falou: Rodrigo, eu me comunico bem, mas eu evito aquelas conversas, eu evito situações onde eu possa entrar num conflito, eu possa ter uma situação, uma conversa tensa. Horas, se você é um bom comunicador, se você se comunica muito bem, e a gente sabe, você sabe que é através da comunicação que você se relaciona com os outros, com as pessoas do seu trabalho, não faz sentido você ser um bom comunicador e você ter medo e você não discutir sobre assuntos que são delicados. Você ter medo de assuntos que são polêmicos ou assuntos que podem gerar conflito. Porque é justamente através da comunicação que você supera esse tipo de situação, que você consegue atravessar esses momentos, não é verdade? E aí, vamos falar agora dos 3 principais pontos que vão fazer de você um bom comunicador, um bom apresentador também. E o primeiro deles é sobre o autogerenciamento. Eu vou escrever aqui para ficar bem claro para vocês os 3 pontos. E o primeiro deles é o autogerenciamento. E por que o autogerenciamento? Você já teve algo importante para você conversar ou discutir no seu trabalho? Com certeza sim. Com certeza você teve algo que era muito importante para você e no momento X, no momento exato, veio aquela sensação de insegurança, aquela sensação de... ou passou na sua cabeça um filme muito forte, ou você teve medo. E essa sensação ela é engraçada porque ela até se parece, quando você vai falar algo importante para você, é uma sensação de você estar nu, de você estar pelado na frente da pessoa que está te ouvindo, ou das pessoas que estão te ouvindo. E por que isso acontece? Ou melhor, como é que a gente faz para superar isso? Não adianta. Toda vez que você vai falar alguma coisa e você tem algum ponto frágil, tá? Você tem algum ponto frágil, você tem alguma insegurança, medo. Quem está te ouvindo, a pessoa que você está falando, seu interlocutor, vai perceber. Não tem como disfarçar isso. Não tem como disfarçar que você não entende do assunto. Não tem como disfarçar se você está mentindo. Quem está do outro lado vai captar essa mensagem, vai perceber. Não tem como você mostrar que você sabe, mostrar que você fez, você enrolar. Quem está do outro lado, a pessoa pode não ter certeza absoluta, mas ela vai perceber algum ponto frágil da sua comunicação. Por isso do autogerenciamento. E esse autogerenciamento, o que ele vai proporcionar para você? Autoconhecimento.
quanto mais você tiver autoconhecimento de você mesmo, quanto mais você conhecer como você funciona, mais você vai conseguir gerenciar os pontos frágeis, ou seja, mais você vai ter gerenciamento de você mesmo na comunicação. Como é que eu faço então, Rodrigo, para eu me autogerenciar, para eu conseguir ser um bom comunicador? Primeiro de tudo você sabe como você fala? Você já assistiu você falando? Você já assistiu você apresentando? Aí você vai falar para mim, lógico, eu apresento, eu sei como eu falo. Será? Quando eu digo se você já viu, você sabe como você fala, como você apresenta, eu quero saber se você já viu, se você já ouviu, se você já sentiu como você é como comunicador, como apresentador. Então, o primeiro passo para você desenvolver isso aqui é você saber como você funciona na hora de você se comunicar. E como é que eu faço isso, Rodrigo? Simples. Você tem celular? Você tem qualquer aparelho de gravar? Você tem notebook? Então você vai... Como desenvolver? Você vai gravar você mesmo. Você vai gravar você mesmo e você vai assistir várias vezes. Isso é uma forma de você começar a se perceber através de um vídeo. É o primeiro passo para você começar a perceber como você fala, como você se porta. Rodrigo, mas que tema que eu falo? Aí é que vem o X da questão. Aí que vem o pulo do gato, que é... Você vai usar 3 tipos de temas quando você gravar, para você ter autogerenciamento de você mesmo, para você ter autoconhecimento. O primeiro deles é um tema neutro. Um tema neutro. Você grava falando de um tema neutro. O que é um tema neutro? Fala de uma coisa que você gosta. Sei lá, se você gosta de leitura, fala sobre o livro, grava, depois você assiste você falando. Se você gosta de, sei lá, culinária, fala você falando de culinária. Se você gosta de churrasco, fala você falando de churrasco. Se você gosta de futebol, fala você falando de futebol. Qualquer tema que não seja relacionado ao trabalho. Ponto. E o que você vai visualizar nesse primeiro tema? Você vai visualizar justamente como você fala de uma coisa que é neutra, de uma coisa que é natural para você falar. E preferencialmente uma coisa que você conheça bem. Né? Se você gosta de futebol, ok. Se você gosta de culinária, se você gosta de moda, se você gosta de, sei lá, qualquer coisa. Tem que ser neutro e tem que ser algo que você conheça bem. Para você justamente ver você falando de algo onde você não vai titubear, onde você vai estar no seu centramento, você vai estar muito tranquilamente se autogerenciando naquilo que você está falando. E aqui você vai perceber vícios de linguagem, como é que você usa seu corpo, como é que é a sua voz, como é que é o seu tom de voz, como é que é a frequência, que você vai perceber tudo que você pode ver e ouvir e às vezes sentir, porque você está olhando ali, você consegue captar a mensagem do que você está falando e você vai perceber o que você sente. E você pode até anotar as coisas que você faz, como é que você se porta. Tá? O segundo tipo de tema é um tema controverso, preferencialmente do trabalho já. O que é um tema controverso? É um tema já um pouco mais que você tem que desenvolver algo, defender uma tese, vamos chamar assim. Então, por exemplo, no trabalho você tem alguma opinião e você precisa defender essa opinião. Então você vai gravar um vídeo comentando e falando sobre essa opinião. E lembra, aqui é importante você falar a sua opinião e lembrar que ele é um tema controverso, que alguém vai contestar esse tema. E aqui é a mesma coisa, porque você já vai perceber como é que é a sua postura, como é que você defende essa tese, quais são as linguagens que você utiliza, quais são as palavras, qual que é o vocabulário que você utiliza que é diferente desse. E o terceiro tema, que é bem legal, vou colocar no popularzão mesmo.
No terceiro vídeo você vai gravar um vídeo sobre, não sobre, mas algo que é mentira. Você vai falar uma história para você mesmo, gravando no celular, que não é verdade. Você vai falar uma história que você inventou. Pode ser de qualquer tema, pode ser do trabalho, preferencialmente. E quanto tempo? Legal. Quanto tempo tem que ser esses vídeos? No mínimo 5 minutos. Nossa, Rodrigo, 5 minutos? 5 minutinhos só. Você pegar o celular, você vai gravar 5 minutinhos. Você está em casa, você está trabalhando de home office, você está tranquilo. Você trabalha, tal, vai sobrar um tempinho. Grava 3 vídeos, gente. 15 minutinhos para você se desenvolver, para você ser um bom apresentador. Se você não consegue fazer isso, cara, você não consegue fazer nada pela sua carreira. Ponto. E por que esses 3 tipos de tema, Rodrigo? Por quê? Aqui você vai visualizar como você está no seu gerenciamento full, como você está controlando tudo aquilo, porque você está falando de um assunto que você sabe, que você não vai ser contestado, que você está tranquilo. Então você vai perceber tudo aqui nessa tranquilidade. Num tema controverso, você já vai estar um pouquinho mais desequilibrado, vão começar a surgir, ou poderiam surgir, pontos frágeis. E numa mentira, meu amigo, porque numa mentira você vai perceber, você vai ver no seu rosto, você vai ver em como você fala, você vai ver na sua postura, como é que você se mostra para a câmera contando uma mentira. A partir daí, meu amigo, é autoconhecimento total. Você vai saber, você vai lembrar e você vai anotar. Por quê? Porque quando você chegar, pelo menos por um bom período, você vai estar falando por videoconferência. Ou não, você pode até estar trabalhando, você pode até estar indo do trabalho nos dias atuais. Eu conheço muita gente que ainda está trabalhando, está indo para o escritório. Você vai lembrar, fala, poxa, então eu percebo, quando eu vou falar algo que eu conheço muito, eu tenho a mania de estufar o peito, por exemplo, eu gesticulo muito, eu estou mais altivo, minha voz tem uma frequência XYZ. Quando é um tema que eu já sei que eu vou ser contestado, eu já vou com um pouquinho mais de pausa na minha fala, eu já vou com uma postura um pouquinho menor aqui, eu já penso mais para falar. E aí, meu amigo, quando eu sou pego, eu coloquei mentira aqui porque é forte, mas no trabalho, se você fala alguma coisa que você está inseguro, você pode aqui, nossa, aí eu já gaguejo, Rodrigo, eu percebi que no vídeo eu gaguejei, eu percebi que eu falei baixinho, que eu curvei muito o meu corpo, eu fui indo para trás. Isso aqui são sinais universais de pessoas que, às vezes, não estou contando toda a verdade, não vou falar de mentir, mas a pessoa tende a gaguejar um pouquinho mais, ela se retrair, ela... Né? Você conhece aquelas posturas assim? Porque quando você fala, meu, mas e aí? É isso, você fala, meu, é isso. Isso é um sim congruente. Isso é um sim onde eu me conheço, eu sei o que eu estou falando, eu sei do assunto. Agora, quando eu não tenho certeza, você fala, é isso aí. Repara em você, porque você pode começar a controlar isso em você. Por mais que você não tenha certeza, você vai falar, mas é isso. Olha, eu garanto que até onde eu sei é exatamente isso. Você não vai falar assim, eu acho que é isso aí. Tem uma diferença nessas duas frases? Olha, eu entendo o que você está me perguntando e até onde eu pude verificar foi esse resultado que eu cheguei. Olha, então, eu acho que é isso daí mesmo. Tem uma grande diferença nesse tipo de comunicação. Tem uma grande diferença nessas duas formas de falar. Eu basicamente estou falando a mesma coisa, mas de uma maneira extremamente diferente, porque eu sei como é que eu funciono. Eu sei me gerenciar no momento de falar algo que eu não tenho certeza. Eu sei me gerenciar no momento algo que eu vou ser contestado. Eu sei que eu vou precisar me controlar, entre aspas, para o outro não perceber, ou perceber o menos possível, que eu preciso continuar colocando meus projetos. Eu preciso que o outro me ouça. Você precisa que o outro te ouça, te compreenda e confie em você para você continuar crescendo, para você continuar onde você está no seu trabalho. Beleza? Segundo ponto. Não sei se vai dar para enxergar aqui, mas segundo ponto.
conteúdo. Aí sim, é onde normalmente as pessoas mais focam. Ah, mas conteúdo, Rodrigo, você está falando de comunicação no trabalho? Não, comunicação no trabalho, conteúdo. Quando você vai passar uma mensagem, quando você vai conversar com alguém, você precisa estar muito bem preparado. Quanto mais preparado você tiver, melhor você vai transmitir esse conteúdo. Não importa se você vai... se é uma apresentação, você vai levar uma colinha. Se você vai conversar com alguém, você tem que fazer um feedback, você vai receber um feedback, você vai levar uma colinha. Mas você tem que ter estudado essa colinha. Nos vídeos que eu faço, eu sempre tenho uma colinha do meu lado. Para qualquer probleminha, eu dou uma olhadinha para ver se eu lembro. Todo grande comunicador se prepara no conteúdo e faz uma colinha. Isso não é demérito. E você precisa perceber que quanto mais preparado você tiver, mais vantagens você vai ter na comunicação. E não importa se é uma apresentação para uma, para duas, para 10 pessoas, não importa se é uma conversa informal, não importa se você vai pedir um aumento. É comunicação, é apresentação. Toda vez que você está falando com alguém, você tem que perceber que o outro está te olhando por completo. O outro está te avaliando por completo. É o que a gente chama, ou que eu chamo de o palco da vida. Tem gente que nasce com essa competência um pouco desenvolvida ou muito desenvolvida. São aquelas pessoas que quando falam no meio de uma galera, fala lá no meio do trabalho, todo mundo para ouvir assim. Ó. Fala aí pra mim. Pensa aí numa pessoa que no seu trabalho você admira porque ela fala muito bem. Por quê? Porque além dela se apresentar bem, ela também conhece muito bem o assunto. Ela estudou. Ah, mas isso aí é basicão, Rodrigo. É, mas tem aqui, eu vou dar um outro pulo do gato. Assim como eu dei o pulo do gato aqui, eu vou dar um outro pulo do gato aqui pulo do gato no conteúdo. Porque você precisa estudar muito bem. Por quê? Primeiro, você vai mostrar competência. Segundo, você vai mostrar segurança. E terceiro, aqui é meio óbvio, né? Mas terceiro, mais importante, prestar atenção. Nossa, Rodrigo, mas o que tem a ver? Se você tem que saber muito bem daquilo que você está falando. Não importa se é uma reuniãozinha, uma reunião com a sua gerência, com a sua diretoria. Você tem que saber muito bem do conteúdo. Por quê? Você vai mostrar competência, vai passar segurança e você vai conseguir prestar atenção no outro. Nossa, mas... Lembra que eu falei que não adianta você só falar para o outro ouvir. Você tem que perceber como o outro recebe aquilo que você fala. E quanto mais você entende do que você está falando, quanto mais preparado, você fica mais livre, você fica mais solto para analisar o outro. Numa comunicação, você está toda hora... Uma metáfora legal. Você está cuidando de... Sabe, já viu em circo quando o cara gira vários pratos? Ele põe um prato para girar aqui, depois ele põe um prato para girar aqui, depois ele põe outro prato para girar aqui, e ele volta, gira mais um pouquinho, gira, se não cai. Uma comunicação é isso. Você está ali, começa a girar o prato do conteúdo. Tá, então conteúdo, mas espera aí. Eu tenho que perceber se o outro está entendendo o que eu estou falando. Então eu tenho que perceber o outro. Então um prato de perceber o outro. Mas espera aí, como é que eu estou falando? O prato do autogerenciamento, eu tenho que ir lá girar, então tem que ficar flutuando. E esse pratinho que você gira nessa comunicação é o mais fácil que você tem para girar. Porque você estuda antes. Você estuda, você passa competência, segurança, e aí, meu amigo, você presta atenção no outro, você está mais livre. Você precisa girar menos pratinhos para você olhar o outro, perceber. Do mesmo jeito que o outro está captando a sua comunicação não verbal, você capta do outro. Quem já nunca fez uma apresentação e olhou para a galera está assim, ó. Isso quer dizer o quê? Que eles estão gostando do que eles estão oferindo? Que eles estão gostando? Não necessariamente desgostando. Mas, no mínimo, está acontecendo alguma coisa ali. E você tem que ir lá e verificar. Então, quanto mais você souber o conteúdo, mais você vai passar competência, segurança e prestar atenção no outro. E aqui é fácil. Você conhece do seu trabalho. Você entende do seu trabalho. E aí só basta você... Antes de ir para qualquer tipo de conversa,
você dá uma analisadinha aqui. Detalhe, Rodrigo, mas às vezes eu sou o meu chefe, meu gerente passa, eu quero falar com você. Normal, isso acontece comigo, às vezes eu faço isso. E aí o que você faz? Você pode me dar 5 minutinhos que eu estou terminando o negócio aqui? Eu preciso dar uma revisadinha e a gente já vai conversar? Pede 5 minutos para você revisar o conteúdo. Seu chefe chegou em você, cara, vamos falar daquele assunto? Você vai lá, 5 minutinhos, analisa, sei o que, isso aqui de conteúdo, é isso aqui que eu preciso analisar. Ele pode me vir contar, beleza, agora você vai. Você senta lá, olha pra cara dele, você já sabe o que você vai falar, você já sabe o que ele vai te perguntar, acabou. Esse hábito aqui vai fazer muita diferença na sua comunicação, no seu desenvolvimento profissional. E aí a gente entra agora no terceiro ponto, que esse terceiro ponto também é bem legal. Eu vou virar a página que não sei se vocês vão ver embaixo. O terceiro ponto entra o que todo mundo acredita que tem que fazer primeiro. Além do conteúdo, que é o básico, que é a habilidade de falar, a habilidade de se comunicar, a habilidade de apresentar. Só que aqui, o que vocês têm que entender? Quando você está na frente de outra pessoa, falando, conversando, é quase como se fosse uma arte. Lembra que eu falei do artista do circo, que ele gira vários pratos? É exatamente isso, é uma arte. Porque você cuida de várias coisas que acontecem à sua volta. Você tem que estar prestando atenção no que você está falando, se você está passando a mensagem da maneira correta. Você tem que estar prestando atenção como você se gerencia. Se de repente você está titubeando em algum momento, se você está sendo colocado em xeque, você transparece muito isso. Tá? Você tem que prestar atenção no outro. Então é uma arte, basicamente uma arte. Né? Então um bom comunicador ele é quase que um artista. Lembra que eu falei? Você provavelmente tem alguém na sua empresa que você admira por ser um bom comunicador, ou por encantar as pessoas do jeito que fala, ou por ser muito eficiente na persuasão, ou por ser muito bom negociador, porque é uma arte. E como é que eu desenvolvo essa arte? Aí, meu amigo, existe algo que você pode se aprofundar, que são O que acontece? Por que essas pessoas são bons artistas? Além de tudo, por que aquele cara consegue persuadir muito, motivar muito a equipe dele? Por que aquele outro é um bom vendedor? Porque naturalmente, muitas dessas pessoas não sabem disso, mas eles conseguem trabalhar muito os canais processuais. Essa habilidade de transmitir o que você precisa é você navegar pelos canais processuais. Vocês podem estar pensando agora, mas o que são esses canais processuais? Como nós processamos a comunicação? Simples. A gente processa a comunicação assim. Tá aqui, fulaninho. Feio pra caramba meu bonequinho, mas é assim que ele funciona. Quando você fala, a pessoa te ouve. Ela te vê. Quando você fala, quando você conversa com alguém, a pessoa te vê, ela te ouve e ela também sente. Mas ela me sente, Rodrigo? Não, mas ela está tendo sensações no momento de conversar com você. E esses são os canais processuais. É o canal visual, é o canal auditivo e o canal dos sentidos, que nós chamamos de sinestésico. Porque através desses dois eu gero um sinestésico, enfim. A pessoa vai sentindo, ela vai tendo sensações conforme você vai falando. Assim como você tem sensações. Quando você vai para uma reunião de feedback, o que você sente quando você recebe uma crítica construtiva? Você está sentindo, você está só ouvindo e vendo, mas você está sentindo. Porque você viu e ouviu, você sentiu alguma coisa. Esses são os canais processuais. E essa habilidade de dominar esses canais, no momento de você transmitir uma mensagem,
e você receber uma mensagem é o que vai fazer a diferença na arte de se comunicar. Quanto mais você enriquecer a sua fala dessas palavras dos canais processuais, quando você me vê, quando eu falo de você imaginar, quando eu falo de você pensar, quando eu falo, por exemplo, quando você ouve alguma coisa, eu estou utilizando os canais. Quando eu falo para você, você sabe, você sente alguma coisa, eu estou navegando através dos canais processuais. E quanto mais você fizer isso, mais você consegue atingir o outro. Mas por que, Rodrigo? Por que eu não posso... Vou dar um exemplo para vocês. Por que eu não posso... Eu sou uma pessoa que trabalho muito no visual. Tanto é que eu gosto muito de escrever, desenhar. Se é que isso é desenhar. Mas eu não posso julgar, eu não posso atribuir que o outro vai funcionar da mesma maneira que eu funciono. Eu não posso supor que o outro vai entender da mesma forma que eu entendo. Porque aí eu caio numa grande armadilha. Eu perco completamente a minha habilidade. Porque o que faz um bom comunicador, um bom negociador, ser um bom comunicador, um bom negociador, um bom vendedor, é o quê? É transmitir a mensagem da maneira que o outro vai receber da melhor maneira possível. Por isso que existem pessoas que você fala, nossa, mas cara, eu não entendo nada que esse cara está falando. Por quê? Ele fala de uma maneira que funciona para ele e não para você. Então, quanto mais flexível, e aqui, quanto mais flexível você for na maneira de falar, de se expressar e do vocabulário que você usa, mais você enriquece a experiência de quem está te ouvindo. Isso não funciona somente para uma apresentação, funciona para uma conversa. Se você está fazendo um feedback e você está, sei lá, desenvolveu bem o item 1 e 2, você se gerencia muito bem, você conhece muito bem o conteúdo, você consegue prestar atenção no outro, você está passando feedback, e você consegue enriquecer aquela tarefa que você quer que ele resolva muito bem, ou que ele melhore. Você fala, cara, é bom você ver o que você tá, onde você está errando. De repente o que você ouve por aí, ou você ouve uma voz interna aí falando para você o que você tem que melhorar. Mas eu falo assim, você sente que você consegue melhorar isso daí. Mas eu enriqueço a experiência do outro, porque é através disso aqui, é através do que nós vemos, ouvimos e sentimos, que nós geramos as nossas experiências. Independente se ela é boa ou ruim. Então se você quer que o outro entenda muito bem o que você está falando, se você quer passar muito bem essa mensagem para o outro, enriqueça a sua comunicação, crie essa habilidade, seja flexível no que você fala, através dos canais processuais. E aí, meu amigo, ninguém vai te segurar. Você vai apresentar muito bem, você vai falar muito bem. Você já sabe que você já está se imaginando lá falando numa conversa. De repente, até agora, tudo aquilo que eu falei, você já está treinando, ensaiando mentalmente o que você vai falar naquela sua próxima videoconferência, seu próximo call, ou ao vivo com as pessoas que você está trabalhando. De repente você está encontrando com as pessoas que você está trabalhando. Então você pode até agora imaginando como é que você pode usar isso. Pode parecer o melhor. É simples isso que eu falei, mas não necessariamente é fácil. Por quê? Porque eu tenho que me colocar à prova. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. E quanto mais você fica na zona de conforto, quanto mais você acha que você é muito bom comunicador, mais você vai ficar preso. Mais são as chances de você não conseguir continuar crescendo. Ou pior, nesse cenário que a gente está vivendo hoje em dia, pode ser que seja um diferencial para você manter o seu emprego, para você manter o seu trabalho, a sua carreira. Por quê? Quanto mais você se comunicar bem, mais você vai se relacionar bem com as pessoas que você trabalha, enfim, com a sua empresa. Beleza? Gente, mais uma vez, comenta aqui o que vocês acharam do vídeo. Lembra, fala para mim uma pessoa que você admira, que se comunica muito bem no seu trabalho, na sua empresa. Lembra de me seguir nas redes sociais, aqui no YouTube, curte esse vídeo, compartilha, no Facebook, no Instagram. No Instagram eu posto quase que diariamente conteúdo para você desenvolver a sua comunicação, dicas. Beleza, gente? Bom, obrigado. Até o próximo vídeo.